com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar, o programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados, transmitido aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Você que acompanha as programações aqui da TV Gran Dourados, sabe que é uma TV local e a alegria de levar uma comunicação diversa até o seu lar, e dentre eles está aqui também o nosso programa. Então, este programa tem o objetivo da instrução da Palavra de Deus. Temos também alguns convites aqui para fazer sempre aos nossos telespectadores, e hoje nós temos um convite especial que é relacionado à cantata de Natal. Esse mês de dezembro é um mês de muitas programações. Estávamos passando ali pela Praça Antônio João, já vimos ali, a Prefeitura já lançou o Dourados Brilha, né? As luzes da cidade, a ornamentação. A nossa igreja também já está com a iluminação dela ligada à noite, e é um tempo de alegria, um tempo de festa, e não é para menos. Jesus nasceu, é Natal. Natal é tempo de paz, é tempo de alegria, é tempo de esperança. Natal é tempo de revigorar a vida. Natal é o anúncio mais precioso que nós temos para dar, que Jesus veio a este mundo para nos salvar. E nós estamos preparando duas cantatas de Natal. Coisa simples, coisa relacionada ao dia a dia da igreja, mas muito especial pela grandeza deste momento, pela grandeza da data. A primeira é neste domingo agora, dia 7 de dezembro, que é a cantata das crianças, domingo próximo agora, 7 de dezembro. A cantata das crianças, ela vai levar um musical cantado pelas nossas crianças, chamada A Alegria do Natal. Então, você já fica convidado a levar também sua família à igreja para um momento assim especial do Natal, nesse domingo agora, dia 7, a cantata das crianças. No outro domingo, dia 14, nós vamos ter a cantata dos adultos. Esta cantata dos adultos também é uma cantata de Natal, já é um musical maior e cantado pelo coral da igreja, e um momento assim muito especial para celebrarmos o Natal de Jesus Cristo. E a sua família não pode ficar de fora destas programações. E no dia 24, às 19h30, na quarta-feira, nós vamos ter um culto de Natal, um momento muito especial para nós celebrarmos o Natal de Cristo e nos alegrarmos com este momento precioso que Deus se compadeceu de nós e mandou o seu Filho para nos salvar. Então, essas programações da igreja, você é nosso convidado nos domingos, sempre às 19h. Na quarta-feira, às 19h30. Não saia daí, nós vamos, depois do intervalo, voltar com a meditação sobre os anúncios da vinda de Jesus no Natal. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados
resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, durante esse mês de dezembro nós vamos fazer vários programas aqui relacionados ao Natal. Exatamente porque o Natal é a celebração da vinda de Jesus a este mundo. E Jesus não apareceu sem ser avisado, sem ser anunciado. A Bíblia, desde que o homem pecou e se rebelou contra Deus, Deus começou a anunciar o seu plano eterno da salvação em Cristo. Começa lá em Gênesis 3,15, quando ele diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É o primeiro anúncio de Cristo nas Escrituras, de forma mais clara. E Jesus sempre foi comunicado nas Escrituras, página por página do Antigo Testamento. É impossível você ler as páginas do Antigo Testamento sem entender que ele está anunciando Cristo. Muitas figuras de Cristo lá no Antigo Testamento, o Cordeiro da Páscoa, aquela serpente levantada no deserto, o sacrifício, o holocausto e tantas outras coisas. O próprio reinado de Davi é uma cristologia no Antigo Testamento, a manifestação de um reinado soberano, eterno, bendito, e de forma que a Bíblia toda está relacionada à pessoa de Cristo. Mas tem um texto do Antigo Testamento que eu quero estudar com você aqui na nossa meditação hoje, chamado Bênçãos Proféticas de Jacó. Esse texto é Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, Jacó estava já idoso, no leito da morte. Era próprio a família patriarcal chamar os filhos, e o patriarca se despedindo da família no leito da morte, sendo já todo o entendimento, estando já diante de todo o entendimento da sua morte, ele então chamava os filhos para abençoá-los, e normalmente o primogênito é quem ficava com a bênção de ter a família em torno dele. E Jacó então chama os seus filhos, e eram 12, e começa a pronunciar a bênção um por um. E eu quero destacar alguns aqui com você. Diz assim o texto: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai, o idoso Jacó. Posso imaginar aquele velhinho no leito, dizendo para os filhos: vem ouvir agora que eu vou entregar a herança para vocês, e a minha herança é uma bênção que há de acompanhar as gerações de vocês. Olha que coisa maravilhosa. O primeiro primogênito era Rubens. Ruben, era quem deveria receber a bênção de Jacó, porque ele era o primogênito. Portanto, ele disse assim: Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Ele era o primogênito. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Ou seja, a bênção não ficará com você, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Se você conhece a história bíblica, você vai lembrar que Ruben, ele acabou se deitando com uma das mulheres de Jacó e profanou o leito de Jacó. Então ele disse: por causa daquele seu pecado notório, você não receberá a bênção, o direito da primogenitura. Chamou imediatamente os 2 filhos seguintes, Simeão e Levi. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, diz o texto.
as suas espadas são instrumentos de violência. Isto é o velhinho Jacó dando a sua bênção. No seu conselho não entre a minha alma, a minha glória não se ajunte a vocês, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversas fizeram coisas horrendas ou horrorosas. Maldito seja o seu furor, pois era forte e a sua ira era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Então a bênção da primogenitura não ficou com Rúben, nem com Simeão, nem com Levi, e continua a ordem dos filhos de Jacó. O próximo da lista é Judá. Judá, diz o texto, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, deita-te como leão. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus irmãos que está em Siló. E eles obedecerão, te obedecerão, e também os povos te obedecerão. Ele amarrará o seu jumentinho na vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa no sangue de uvas. O cetro, que é aquela vara que demonstra o poder, não sairia da casa de Judá. A bênção da aliança caiu sobre a casa de Judá, não caiu sobre Rúben, não caiu sobre Simeão, não caiu sobre Levi, mas a bênção de Jacó, a bênção da aliança, foi dada à casa de Judá, à tribo de Judá. Então, dentre as 12 tribos de Israel, é a tribo de Judá que fica agora, de acordo com a bênção do patriarca Israel, esta tribo que ficaria com a bênção da aliança, da qual haveria de nascer o Messias. É por isso que Jesus é chamado na Bíblia da descendência de Judá. Lá em Apocalipse ele é chamado o leão de Judá. É exatamente porque a bênção de Deus, a bênção da aliança ficou sobre a casa de Judá, sobre a tribo de Judá. Por que não ficou com o primogênito Rubens, nem com a sequência deles, Simeão nem Levi? Porque eles haviam feito coisas abomináveis aos olhos do Senhor, de forma que Jacó, seu pai, os reprovou, e reprovou a atitude deles, e a bênção foi cair então sobre a casa de Judá. Esta ilustração, o cetro não se apartará da casa de Judá, é exatamente para falar do poder, do domínio, do comando. Muitas vezes a Bíblia usa essa palavra cetro. Por exemplo, no Salmo 125, fala que o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à perversidade. Isso quer dizer que o domínio do ímpio não ficará sobre o justo, para o justo não estender a mão à corrupção, à perversidade, ao homicídio, ao roubo e tantas outras coisas que desagradam a Deus. O cetro é sempre uma expressão do domínio, do poder, do comando. Agora não é a tribo de Rúben, nem de Levi, nem de Simeão, mas a tribo de Judá é que haveria de ficar com a bênção da aliança. E foi assim que aconteceu. Toda a história bíblica vai resultar e vai nos mostrar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é demonstrado no meio do contexto dos seus irmãos como aquele representante fiel desta aliança do Senhor. O que eu quero que você entenda é que o Natal
Ele não é uma circunstância. O Natal não é um produto do acaso. O Natal é um projeto de Deus muito amplo. Se você quer saber, esta bênção que nós acabamos de ler aqui, de Gênesis, capítulo 49, revela para nós um período 2000 anos antes de Cristo. Nós estamos aqui no ano 2014, é mais ou menos a mesma distância que nós estamos do episódio do Natal, é exatamente no Antigo Testamento, a mesma distância que nós estamos do Natal. Estava também Jacó dando esta bênção às 12 tribos de Israel e colocando sobre Judá o cetro. Os seus irmãos voltarão para você, inclinarão, te louvarão. Havia todo um contexto da aliança de Deus com a descendência de Abraão, cuja aliança da graça resultaria no sacrifício de Cristo e na vinda de Cristo para morrer pelos nossos pecados, uma aliança de que Deus proveria a salvação para o homem. Então, Jesus não nasce circunstancialmente, olha, aconteceu, não. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, depois de muito anúncio, eu estou lendo aqui Gênesis, nós temos que entender que todos os livros históricos, os livros poéticos como os Salmos, os profetas, iam falando, narrando, gerando no coração do povo de Israel a expectativa do Messias, aquele que viria da parte de Deus a nós. Meu querido telespectador, o que difere o cristianismo de todas as religiões do mundo é que as religiões são os homens em busca de Deus. O cristianismo é Deus em busca do homem. É Deus que está prometendo na sua palavra que mandaria o Salvador. Não é o homem que está pedindo a Deus, Deus manda o Salvador. Não, é Deus que está prometendo ao homem que mandaria o Salvador. Aquilo ainda era obscuro aos olhos destes irmãos da antiga aliança. Ainda era obscuro aos seus olhos, ainda era um anúncio vago da vinda de Cristo. Eles ainda tinham que montar aquele quebra-cabeça, por isso que é chamada aqui uma bênção profética. É um anúncio profético do nascimento de Jesus Cristo e da vinda do Messias a este mundo. Mas aqui já aponta que Jacó já aponta que da tribo de Judá é onde ficaria o cetro, onde aquela tribo seria responsável pela sequência desta bênção no meio do povo de Israel. O que eu quero que você entenda é isso, que Jesus não é produto do acaso. Jesus não nasceu circunstancialmente. Ele é um projeto amplo de Deus, há um plano eterno de Deus que repousa sobre a pessoa de Jesus. Por isso que o Natal é Jesus Cristo. Quando eu vejo falando no Natal como sendo meramente uma magia, como sendo meramente um momento de paz e amor na humanidade, eu fico olhando e pensando quão distante o nosso coração está da mensagem da cruz, quão distante está o nosso coração do centro das Escrituras, quão distante está o nosso coração de entender o projeto de Deus para enviar o seu Filho. Então o Natal não é uma circunstância, há todo um anúncio, há toda uma expectativa para a chegada do Messias. Não saia daí, nós vamos para um próximo bloco. Nós estamos falando hoje sobre o Natal na perspectiva do Antigo Testamento. Estou citando aqui o livro de Gênesis, no capítulo 49, a bênção de Jacó sobre as 12 tribos de Israel. Depois, no próximo bloco, nós vamos falar e tratar de um salmo messiânico. Então não saia daí, nós voltamos já, estamos falando do Natal de Jesus Cristo.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós voltamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo. Estamos falando hoje do Natal. O Natal é Cristo, é Jesus Cristo. E Jesus foi anunciado anos e anos. De Abraão até Cristo são 2000 anos. O primeiro bloco nós falamos da bênção do patriarca Jacó sobre as 12 tribos de Israel. É claro que fomos na sucessão até a quarta tribo de Israel, a tribo de Judá. Eu quero falar nesse segundo bloco de um salmo messiânico. Os Salmos é um livro dos cânticos de Israel na antiga aliança. Há até quem defenda ainda hoje que nós deveríamos cantar na igreja somente os salmos, porque são hinos de inspiração divina, dado a importância desse livro para a igreja ainda hoje. Mas os Salmos, ele é um livro com 150 composições, são 150 salmos. Cada salmo é um salmo, não tem uma sequência, e escrito num período de 1000 anos, mas a maioria desses salmos foram escritos no período de Davi, e principalmente por causa da grandeza do reinado de Davi, um rei segundo o coração de Deus. Davi é um tipo de reinado messiânico, é uma ilustração do reino messiânico de Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento. Davi foi um rei muito importante na história do povo de Israel, e a maioria dos salmos foram escritos durante o reinado de Davi, e por isso que muitos inspirados naquela glória de Davi, nas conquistas de Davi vencendo todos os seus inimigos, não tinha um inimigo que conseguia resistir a Davi nas suas estratégias de guerra, no seu exército, mas principalmente porque a mão de Deus estava sobre ele, desde quando ele matou o Golias, que Deus já estava mostrando para Israel que ele estava levantando um líder
forte, poderoso, para ilustrar o reinado de Jesus Cristo. O diferencial é que o reino de Davi foi lá na Palestina, e Jesus disse para aqueles que o seguiam: o meu reino não é deste mundo, é um reinado cósmico, não é um reinado geográfico, local, é um reinado cósmico. Não é só apenas sobre o universo, é sobre todo o cosmos, é sobre todas as coisas. Então Davi ilustra bem esse reinado. O Salmo 2, e é claro, quando eu falo que Davi ilustra bem este reinado, de longe o poder de Davi se compara ao reinado messiânico, ao poder de Jesus Cristo. Mas o Salmo de número 2 fala do reinado do ungido de Deus. Presta atenção nesse salmo, que ele é maravilhoso. É um salmo messiânico. Diz assim: por que enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido aqui é o Messias, uma referência a Jesus Cristo. E diz o texto, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os reis da terra se unem contra o Messias. Nada mais diferente do que nós estamos vendo hoje. Os reis da terra se levantam contra Cristo. Parece que há um levantar cósmico contra a pessoa de Jesus Cristo, para perseguir a Cristo e os seus discípulos, os salvos, aqueles que ele chama para o seu reino e glória, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Por que a igreja, aparentemente tão frágil, consegue sobreviver neste mundo? A igreja já sobreviveu ao Império Romano, com toda a sua perseguição e morte aos cristãos, e com toda a fragilidade dos cristãos primitivos. A igreja conseguiu resistir ao Império Romano e viu e assistiu à queda do Império Romano. A igreja já resistiu às mais duras perseguições da Idade Média e resistiu e sobreviveu a todas elas, inclusive às cegueiras espirituais. A igreja já resistiu países com governos tiranos, com governos totalitários, comunistas, que tentaram abafar e destruir a igreja. A igreja resistiu e assistiu à queda destes impérios. A igreja continua sobre a face da terra. Por quê? Não é um mistério. A igreja resistindo a estes impérios. Quando parte para outro lado, acabou a guerra das nações, agora é a guerra terrorista. A guerra agora é o terrorismo. A guerra contra a igreja agora não é mais um governo tirano aqui e ali. Agora é no campo da ideologia, nas faculdades, nas universidades, os intelectuais, filósofos, pensadores, que já tentaram destruir a igreja, destruir a fé, destruir a religião. A última grande investida, e abertamente, o ateísmo, agora o agnosticismo, livros escritos para perverter o coração dos nossos jovens nas universidades, como o livro de Dawkins, uma negativa de Deus e tentando colocar o cristianismo em demérito. E por que a igreja resiste a tudo isso? 2000 anos de história, a igreja está aí assistindo à queda de todos esses movimentos que se levantam contra ela. Sabe por quê? Diz aqui o texto:
os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Dizemos, rompamos contra eles os seus laços, sacudamos as suas algemas. Olha o que acontece. O versículo seguinte diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dá de falar e no seu furor os confundirá. É precioso isso aqui. Diz o texto: eu, porém, constituí o meu rei, se referindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus Cristo. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me. É um diálogo entre o Pai e o Filho, na Trindade Santa. O Pai está falando para o Filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me, e eu te darei as nações. Você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha aqui o que diz o verso seguinte: com vara de ferro as regerás. Com vara de ferro, cetro. O cetro não apartará da casa de Davi. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todos estes inimigos de Deus e do seu povo, da sua igreja, que persegue, como se Cristo fosse aquele coitadinho daquele bebê humilde, desprezível naquela manjedoura, carente de assistência. Não havia lugar para ele nas hospedarias, foi nascer num curral, não tinha um berço de palácio para deitá-lo. Maria e José deitaram o menino numa manjedoura. Nós olhamos para Jesus com aquele olhar piedoso, contemplativo, cheio de dó. Que dozinha desse bebê. Meu querido, ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando Herodes tentou matá-lo, Deus o protegeu, levando para o Egito, e Herodes matou aquelas crianças de 2 anos para baixo, tudo, tentando matar o frágil bebezinho, e não pôde, porque ele rege as nações com vara de ferro. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele se encarnou por causa de nós pecadores, mas ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Há o aviso messiânico aqui, ó. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Cuidado quando você vai executar a justiça, juízes da terra. Há um juiz dos juízes na consciência dos homens. Natal nós devemos lembrar não apenas a fragilidade daquele bebê, o presépio, mas devemos lembrar também o trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Diz aqui: ó reis, há um aviso, ó juízes, há um aviso. Beijai o filho, para que não te aborreças. Mas antes o aviso vai completar dizendo assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Reis e juízes da terra que se sentem poderosos, lembra que você deve servir ao Senhor com temor e tremor na sua consciência, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o juiz dos juízes. E completa aqui dizendo assim: beijai o filho para que não te irrite, não pereçais no caminho, dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse é um salmo messiânico.
Nós poderíamos citar vários outros salmos messiânicos, e a Bíblia, o livro dos Salmos, tem vários, mas este aqui fala do governo soberano de Cristo sobre a terra. Tem uma linha teológica aí que pensa que Cristo vai reinar lá no milênio. Cristo reina hoje, soberanamente, sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre os céus e a terra. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Não é um rei apenas de todas as nações do mundo hoje, não. Ele reina soberanamente sobre todas as coisas, sobre os céus, a terra, sobre as coisas visíveis e as invisíveis. Se você quer andar seguro, você deve entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele pode cuidar de você, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Não é apenas um reino, isso é Jesus Cristo. Às vezes nós olhamos para Jesus agora no Natal, naquele presépio, e pensamos que Natal é magia, é Papai Noel, é troca de presente, é fraternidade, é paz e amor. Gente, Natal é muito mais do que isto. Natal é Deus se compadecendo de nós e mandando até nós Jesus, o seu Filho, para nos salvar, para dar a sua vida por nós. É por isso que ele diz: as minhas ovelhas eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Por que ele fala isso? Porque ele governa as nações com cetro de ferro, com vara de ferro. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é que tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode dizer isto. Eu quero desejar um Feliz Natal para você e para a sua família. Deus que abençoe você, o seu lar, e te dê um Natal feliz, mas lembrando que não trata apenas de um frágil bebê. Olhe para aquele bebê como um gesto da mais preciosa misericórdia de Deus para conosco, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha, nós vamos para mais um intervalo e voltamos para a conclusão do programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Deus abençoe. Nós vamos orar com você. Ó Deus, nós oramos pelos nossos telespectadores neste momento. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Abençoe ricamente o lar de cada um que nos ouve agora.
e que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, venha também reinar sobre as suas vidas, venha reinar também sobre os seus lares. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.